Fala, nação rubro-negra. Flamengo já tem um provável time para enfrentar o Deportivo Táchira na Libertadores. O jogo é muito importante e tem a cobertura total dessa partida, vou trazer para vocês aqui. Também tem a chegada de Jorginho, ele já despediu do Arsenal e tá chegando de vez no Mengão. Tudo isso e muito mais relacionado ao Flamengo você vai ver nesse vídeo. Vou trazer cortes da mídia esportiva, muita informação para você aqui sobre o time mais amado e mais querido do mundo. Mas antes de tudo, na moral, te peço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para você acompanhar tudo do Mengão, porque eu trago notícias aqui do mais querido todo dia. Crédito dos vídeos na descrição. O jogo vai ser contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Pedro Henrique Torre é quem chega para contar como vai a campo o rubro-negro. Valeu, pessoal. O Flamengo vai a campo pela Libertadores nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, contra o Deportivo Táchira. E não tem conversa, tem que vencer a partida para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado no grupo C, tem 8 pontos, está acima da LDU pelo saldo de gols, que tem os mesmos 8 pontos. O Central Córdoba lidera a chave com 11 pontos, então o Flamengo tem que vencer e aí torcer, quem sabe, para a LDU em casa, na altitude de Quito, vencer o Central Córdoba. Se o Flamengo fizer um bom saldo de gols, pode até sonhar com o primeiro lugar do grupo, quem sabe. Mas se o Flamengo empatar, tropeçar no Maracanã, aí vai ter que torcer mesmo para o Central Córdoba vencer a LDU na altitude de Quito para avançar em segundo lugar do grupo. Para essa partida, o técnico Felipe Luiz tem aqueles problemas tradicionais para a partida que já vem sendo bem comuns nos últimos jogos. Lesões musculares, o Alan e o Pulgar estão em recuperação já na fase final, mas não sabem se podem enfrentar ainda o Táchira no Maracanã nesta quarta-feira. Estão sendo preparados, talvez no fim de semana contra o Fortaleza. O Alan que tem maiores possibilidades. O De La Cruz entorce no joelho esquerdo fora, só para o Mundial, assim como o Plata, edema no joelho direito também fora, só para o Mundial. Então o Flamengo trabalhando com esses jogadores. O Gerson, inflamação no joelho esquerdo, sofreu ali depois de um escorregão no jogo contra o Palmeiras no último fim de semana. Também a dúvida para essa partida, quem sabe, uma possibilidade aí. Mas o Flamengo trata direito do jogador, tem um jogo importante contra o Fortaleza no fim de semana e tem o Mundial de Clubes, também não quer agravar nenhum tipo de problema do seu capitão, o camisa 8. Ali no meio de campo, o Everton Araújo, o Varela, quem sabe, pode atuar no meio como aconteceu contra o Palmeiras, e o Wesley volta à equipe depois da suspensão no Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira no Maracanã e até brigar pela primeira colocação no grupo para a vaga nas oitavas de final da próxima fase da Libertadores. E a gente traz informações também do Rubro Negro aqui no Tá Na Área. Olá, amigos e amigas, tudo bem? A gente está aqui no Maracanã, onde o Flamengo amanhã tem uma grande decisão. Às 9h30 da noite recebe o Deportivo Táchira da Venezuela pela última rodada da primeira fase da Copa Libertadores da América. E hoje no Grupo C, o Flamengo é o segundo colocado com 8 pontos. O adversário nem pontuou até agora, é o Lanterninha. Mas por que é uma decisão para o Flamengo? Porque o Flamengo precisa vencer para se classificar à próxima fase sem depender de qualquer outro resultado. Importante dizer que o técnico Felipe Luiz vive a expectativa de contar com o Gerson, que saiu de maca do jogo com o Palmeiras no domingo, teve diagnosticado uma inflamação no joelho, mas está em tratamento e deve ir para esse jogo decisivo. Outro possível retorno é do Alan no meio-campo. O volante está recuperado de uma lesão na coxa. Treinou normalmente com um grupo de jogadores, por isso essa é a expectativa dele poder voltar a jogar pelo Flamengo. Também são grandes as chances do técnico Felipe Luiz voltar a contar com o Vinha, pelo menos na lista de relacionados. O lateral esquerdo uruguaio não joga desde agosto do ano passado, quando sofreu lesão no menisco e também no cruzado anterior do joelho direito, além de uma fratura na tíbia. Está treinando normalmente com o grupo, por isso a possibilidade dele voltar a ser relacionado. Uma certeza é de que a Arrascaeta vai estar em campo. Ele vive uma semana especial de aniversário, vai completar 31 anos e vive uma temporada fantástica. É o artilheiro rubro-negro, são 11 gols e 5 assistências. Mais de 59 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, então o Flamengo vai ter casa lotada para empurrar o time rumo a essa vitória e a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O Flamengo que busca o 4º título do torneio sul-americano. E esse jogo todo mundo vai poder acompanhar na tela da Globo. Às 9h30 da noite de amanhã, a bola rola. A partir das 9h20 da noite já tem transmissão com todas as emoções dessa decisão para o Flamengo. Um forte abraço para todos e todas.
Valeu, Lucas de Sena, obrigado pelas informações. E um jogo também que vai contar com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira no Maracanã, para ver se ele foi bem, né? Porque ali tem 5 já convocados por ele, a linha defensiva quase inteira, inclusive o Gerson também, que gera essa expectativa sobre a questão física Já dá dele. para conhecer a culinária. Hoje os peitinhos, amanhã um podrão, né? Cada um com É a sua isso, vai viajando especialidade. pelo Brasil, vendo cada estádio, o que cada estádio pode proporcionar. Aqui é a classificação do grupo C, né? Faltando uma rodada para o fim. Central Córdoba, líder, time que venceu o Flamengo no Maracanã e não foi batido, né? Jogando na Argentina. O Flamengo tem 8 pontos, a mesma pontuação da LDU, e o Deportivo Táchira não pontuou, né? Então o que a gente imagina também, né, Coutinho, esse cenário de favoritismo muito amplo para o Flamengo jogando contra o Táchira, que não fez ponto, não briga por mais nada na Libertadores. A questão é, o Flamengo deixa para a última rodada mais uma vez, né? A gente já fala isso ao longo das últimas semanas, e não depende só de si para ser líder, né? Porque Central Córdoba pontuando, jogando contra a LDU, o Flamengo só avançaria na segunda posição. E acho até que existe uma boa chance disso acontecer. O time Central muito mais ajustado que a LDU, mesmo o jogo sendo em Quito, acho que dá pro Central conseguir um empatezinho lá. É aquilo, né? Vai dar altitude, né? Tem. Mas assim... Esse pessoal aí, esse reforço aí. Que a LDU, esse ano tá tão mal. Se a gente Camila, pegar E nem com esse reforço. o jogo time contra o muito Flamengo mais na fraco. altitude, a altitude não jogou muita bola, não. Exatamente, o Flamengo poderia inclusive ter voltado com a vitória daquela partida. Mas enfim, falando sobre o Flamengo, a gente tem que sempre considerar aquilo que já tem acontecido nas últimas temporadas, né? O Flamengo demora a engrenar na Libertadores, quando pensa que vai engrenar, acaba na segunda posição e é obrigado a decidir fora de casa no mata-mata e não tem conseguido ir longe na Libertadores. Nas últimas 2 temporadas foi assim. Torcedor rubro-negro, é claro, torce para que isso seja diferente esse ano. E notícia de hoje, né, Gonza? Olhando ainda para esse elenco, o Jorginho se despediu do Arsenal, já está aí bem encaminhado. Os nossos repórteres vêm atualizando as informações, né? Com o rubro-negro, está lá no GE. Globo. É mais um que reforça esse elenco aí para a sequência da temporada. É um baita reforço. Já entraria jogando amanhã, porque é um setor do campo do Flamengo que tem muitos desfalques, né? A gente vai acompanhar, claro, a evolução do Pulgar, mas De La Cruz também, enfim, o próprio Gerson. Se já tivesse amanhã, o Felipe Luiz já colocaria para jogar, né? Certamente, né? E não, quando ele assinar o contrato com o Flamengo, ele provavelmente vai entrar muitas vezes, porque ele tem bola, tem experiência, tem liderança para ser titular desse time do Flamengo, por mais que seja um elenco ali recheado de estrelas, né? Provavelmente o Flamengo deve estar pensando já no Mundial de Clubes, em poder aproveitá-lo. Mas enquanto o Jorginho não vem, o Flamengo tem a obrigação de exercer esse favoritismo, de fazer a sua parte e de preferência conquistar uma vitória com goleada, porque aí ele facilita muito a sua possibilidade de ser primeiro do grupo. Evidentemente, se o Central Córdoba pontuar contra a LDU, ok, o Flamengo vencendo será segundo. Mas a LDU também não é um time qualquer, não é o Táchira, então pode vencer. E aí depois, se o Flamengo vencendo e fizer um saldo, pode conseguir ali na hora do vamos ver, conseguir a primeira colocação. E ainda tem um facilitador, talvez, que é o fato do Táchira. Já sabe que não vai conseguir na Libertadores, está muito focado no campeonato venezuelano. Eles têm um sistema de quadrangular lá, 2 quadrangulares. No quadrangular do Táchira, ele está liderando com 4 jogos e 4 vitórias. Então o Táchira provavelmente vai vir aqui apenas para tentar fazer história, para os jogadores terem ali uma historinha para contar para os netos, jogando contra o Flamengo. O Ancelotti estava assistindo. O Ancelotti estava assistindo, mas não pode ter pretensão maior do que isso. O Flamengo tem a obrigação de vencer bem. É isso aí, pessoal. Essas foram as notícias do Mengão se preparando para enfrentar jogo importantíssimo contra o Deportivo Táchira, que é o lanterna do grupo na Libertadores. Provavelmente o Flamengo vai vencer, tem alguns desfalques, tem alguns problemas ainda para Felipe Luiz, mas a gente vai conseguir achar soluções. Felipe Luiz achou solução contra o Palmeiras fora de casa, por que não vai achar contra o Deportivo Táchira no Maracanã? Flamengo vencendo, o Flamengo garante a classificação e pode até passar em primeiro no grupo. O que passar em primeiro no grupo, né, oferece de benefício para o Flamengo? Jogar pelo menos as oitavas de finais com o segundo jogo em casa. Isso aí, pessoal. Esperamos que o Flamengo consiga passar em primeiro, que vai ser ainda melhor. Jorginho está chegando. Vai se preparar para o Super Mundial no Flamengo, um grande reforço. Quero saber o que você acha dele e deixe sua opinião, claro, nos comentários aqui. Quanto que vai ser a partida do Mengão hoje? Flamengo Deportivo Táchira no Maracanã. Deixa o seu palpite aqui do placar e já me fala de onde que você está nos assistindo, porque o Brasil é Mengão. Tamo junto, um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. Tamo junto, o Mengão é o maior.